nesta última e quarta parte do cristianismo, veremos a enorme influência das ideias de Agostinho na formação desta grande religião. Santo Agostinho é, ao lado de Paulo de Tarso e Tomás de Aquino, uma das figuras mais decisivas na construção do cristianismo. Seu pensamento moldou doutrinas, práticas espirituais, visões do mundo e até a estrutura moral da civilização ocidental. Neoplatônico de alma, mesma escola de Orígenes e Pelágio, mas teólogo eclesiástico, adotou Agostinho postura ideológica diferente da escola de Cartago. Chegou mesmo a contradizer os conceitos daquela, deixando transparecer o permanente conflito metafísico que vivia, situação em que vivem ainda muitos dos religiosos cristãos até hoje. Viveu suas primeiras 3 décadas entre estudos e vida dissoluta, escravo de uma impetuosa sensualidade. Com sua irrequieta alma, buscou conciliar ciência e fé, ciência e Bíblia, e foi maniqueísta na juventude por vários anos, tendo convertido muitos cristãos a esse movimento com o dom da sua exímia oratória. Em Roma, acabou funcionário público na cidade de Milão, como professor da cátedra de filosofia. Passou a admirar as pregações de Ambrósio, bispo católico de Milão, que era amigo de interpretações simbólicas e alegóricas do Velho Testamento, que Agostinho entendia como livro repleto de fábulas pueris e até cruéis. Finalmente, aos 32 anos, depois de estimulado por uma voz estranha interna que insistia, tolle lege, que significa vai e lê, encontrou num livro sagrado, aberto sobre uma mesa, as frases que lhe invadiram a compreensão, afastando suas incertezas. Conforme a feliz síntese do professor Roden, morrera o pagão sensual, nascera o cristão de Milão. Devia então Agostinho, diante daquele impasse, diante da queda do homem ao desobedecer a Deus no paraíso, onde fora colocado como seu guardião e protetor, digamos assim, conceber uma outra forma de criação que solvesse a contradição. E daí nasceu a ideia da criação ex nihilo, da criação do nada absoluto, onde o Criador não empresta sua substância para as criaturas. Deus é tudo, o homem é nada, dependente total daquele. Vamos sintetizar as concepções agostinianas. 1. Antropologia cristã, natureza humana, pecado e graça. Pecado original. Agostinho sistematizou a doutrina do pecado original, afirmando que a queda de Adão afetou toda a humanidade e tornou indispensável a graça de Deus. A queda de Adão predispõe toda a humanidade, deixando-a inclinada ao mal e dependente da graça divina. Graça e liberdade. Contra o pelagianismo, Agostinho afirmou que a graça de Deus é absolutamente necessária, anterior a qualquer mérito humano, influenciando toda a teologia medieval e protestante. 2. Concepção de Deus e metafísica cristã. Agostinho reinterpretou o platonismo dentro da fé cristã, formulando a concepção de Deus como ser supremo, imutável e perfeito, e defendendo que a verdade se revela pela iluminação
interior divina. Interioridade e espiritualidade. A espiritualidade cristã ocidental herdou dele a ênfase na interioridade. Deus é encontrado no íntimo da alma. Esse pensamento fundamentou práticas devocionais e a introspecção cristã. Contudo, revela dificuldade em conciliar o seu eu espiritual de dentro com o seu ego físico-mental de fora. No livro A Filosofia Contemporânea, volume 2, menciona Roden: não espera, Agostinho, o reino de Deus nascendo de dentro dele. Espera-o como vindo de fora dele, como a maior parte dos cristãos dos últimos séculos. Não há autorredenção, há alo-redenção através de Cristo. Por estas contradições, estudiosos de sua vida e obra costumam referir-se a ele como um enigma ambulante. 4. Cristologia e eclesiologia. Agostinho formulou a distinção entre igreja visível e invisível. No combate ao donatismo, definiu que a validade dos sacramentos independe da santidade do ministro. Predestinação. Sua compreensão da predestinação influenciou profundamente teólogos medievais e reformadores, como Lutero e Calvino. Deus escolhe soberanamente certos indivíduos para a salvação antes da criação do mundo, não com méritos previstos, mas por sua própria vontade. A passagem bíblica do oleiro, em Romanos, capítulo 9, versículos 20 e 21, serve à perfeição para explicar tal procedimento de Deus. Uns vasos são feitos para a honra e outros para a desonra. Se o indivíduo tiver a sorte de ser escolhido entre os primeiros, vai viver ao lado de Deus para sempre. Mas se estiver entre os últimos, está perdido e vai sofrer eternamente um castigo sem fim. E pior, sem qualquer fim pedagógico ou disciplinar. Sacramentos. Para Agostinho, os sacramentos são sinais visíveis da graça invisível. Esse conceito tornou-se clássico na teologia ocidental. Moral cristã. O mal é a ausência de bem, e a vida moral consiste em ordenar corretamente os amores, direcionando-os a Deus. Política e filosofia da história. Na sua grande obra De Civitate Dei, Agostinho dividiu a humanidade entre cidade de Deus e cidade dos homens, oferecendo uma visão providencial e linear da história. Segundo Roden, a intenção de Agostinho nessa momentosa obra é a de que a cidade de Deus, aos poucos, devia superar a cidade terrena dos homens, constituindo em potência e realidade universal. Contudo, o conceito espiritual do reino de Deus degenerou numa instituição eclesiástica, jurídica, política, militar, financeira, que, substituindo a força do espírito pelo espírito da força, fez da civitas Dei uma civitas terrena, com a agravante fatal de que essa cidade terrena é assintosamente proclamada como sendo a cidade de Deus. Psicologia e trindade. Usou analogias psicológicas, memória, entendimento e vontade, para tentar explicar a trindade, influenciando a teologia ocidental. A genialidade do bispo de Hipona surpreende por uma antevisão que antecipou em séculos a teoria da evolução humana, sendo o mais antigo precursor cristão de Charles Darwin,
embora com algumas divergências. Agostinho fala de um universo em germe, na narrativa do professor Roden. Afirma que, na narrativa bíblica, Deus criou o mundo de uma vez, omnia simul fecit. Significa que naquele ato estava encerrado tudo quanto existe no universo, não somente o céu, como o sol, a lua e as estrelas, não somente a terra e os abismos, mas também tudo quanto se ocultava na força germinadora dos elementos, sendo que também o homem faz parte dessa criação em germe. Também não se pode atribuir a Agostinho que tenha endossado a ideia de Pedro como o primeiro papa da Igreja cristã. Ao contrário, a pedra angular referida na passagem evangélica, segundo ele, refere-se a Jesus e não a Pedro. Nos seus conflitos de alma, contudo, principalmente nos últimos anos de sua vida, nos deixa expressões de pungente apelo e sensibilidade, revelando ter ultrapassado a linha horizontal do intelecto para se deixar invadir da misteriosa vertical da razão espiritual. Deus noverem me utim noverem te. Deus, conheça eu a mim, para que te conheça a ti. Desculpem a pronúncia latina. As principais vertentes do cristianismo são o catolicismo romano, o protestantismo e a ortodoxia bizantina. Outras vertentes importantes incluem a ortodoxia horizontal e as denominações mais recentes, como as igrejas pentecostais e neopentecostais. As divisões surgiram ao longo da história devido a diferenças teológicas e disputas de autoridade, como a separação da Igreja Ortodoxa em 1054 e a Reforma Protestante no século XVI. Cerca de 147 milhões de brasileiros se declaram cristãos, mais de 100 milhões católicos e mais de 47 milhões evangélicos. A partir dos episódios seguintes, passaremos a abordar as várias vertentes do cristianismo.